O povo judeu foi mantido cativo pela Babilônia por cerca de 70 anos. E eles perderam não só Jerusalém, como perderam também o templo, que foi totalmente destruído. E muitos se esqueceram do compromisso deles com a lei do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui na Central do Livro de Mórmon e para ajudar você a colocar o Vem Segue-me na prática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, ativa o sininho lá para você poder receber todos os nossos vídeos. E se você também quiser fazer seus comentários, por favor, faça. Eu gosto de ler e de responder também. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre essa perda gigantesca que foi a perda de Jerusalém, a perda principalmente do templo que foi destruído e também deles se afastarem da lei do Senhor, não dando mais atenção às palavras de Deus, à palavra de Deus. É interessante que no Vem Segue-me dessa semana, a gente está falando ali de Esdras, de Neemias, Zorobabel, e é muito interessante o que acontece nessa lição dessa semana, porque me toca bastante algumas coisas que aconteceram. O Senhor ele abriu um caminho para os judeus, né? Porque naquela época o que aconteceu foi que logo depois que Leí saiu, quer dizer, 8 anos depois que Leí saiu de Jerusalém, ele havia profetizado que Jerusalém seria destruída, mas ninguém lhe deu atenção. A família dele, então, saiu, vieram para as Américas, e 8 anos depois da saída deles, então, 9 anos depois, na verdade, Jerusalém foi destruída. E infelizmente foi invadida por Nabucodonosor, e eles então, né, os babilônicos fizeram com que eles se tornassem servos e dominaram sobre eles com uma força terrível. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu foi que o Senhor não se esqueceu do seu povo. O Senhor, apesar deles terem se afastado dele, né, terem se esquecido dele, haviam alguns ainda que se lembravam do Senhor, alguns que ainda queriam trazer de volta algumas coisas extremamente importantes. E duas coisas foram muito importantes, e uma terceira também foi, que seria a seguinte: um governador foi chamado Zorobabel, que supervisionou a reconstrução da casa do Senhor. O templo de Salomão foi totalmente destruído, e aí então Zorobabel ele coordenou, né? Ele era o governador lá e ele era judeu, e ele então coordenou esse trabalho da reconstrução do templo. Foi construído, na verdade, um novo templo, porque o de Salomão foi totalmente destruído. Tanto é que o nome do templo foi chamado de Zorobabel. Depois, então, foi chamado Esdras, ele era um sacerdote e escriba, então ele também voltou o coração, ele conseguiu voltar o coração do povo ao Senhor através da lei do Senhor, das escrituras, né, que ele começou a ler para o povo, e o povo começou então a se aproximar de novo do Senhor. E então, com estas duas coisas tão importantes, o templo e as escrituras, Neemias, que foi depois chamado como governador de Judá, ele liderou uma obra de construção das muralhas de proteção de Jerusalém. Então, as muralhas de Jerusalém também foram reconstruídas naquela época. Tudo isso, né, toda essa todo esse trabalho, toda essa obra que foi criada ali,
na verdade, fez com que o povo se aproximasse do Senhor. Esse era o grande objetivo. Bom, se a gente for pensar nisso, né, semelhantemente a eles, né, a nossa obra também ela está relacionada à casa do Senhor, à lei do Senhor e à proteção espiritual que a gente precisa encontrar nestas coisas. Então, quando nós nos voltamos o nosso coração para as Escrituras, quando voltamos a nossa mente e o nosso coração para o templo, então a gente se sente protegido por estas duas coisas tão importantes na nossa vida. O presidente Nelson fez um discurso fantástico, né, conhecidíssimo e tão lido, né, suas palavras são tão fortes. E eu peguei alguns trechinhos do discurso dele, que é o discurso sobre reservar tempo para o Senhor, e ele fala justamente sobre isso, sobre estas duas coisas que mais nos aproximam do Senhor. Ele disse: suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida hoje e todos os dias. Se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diários, vocês se tornarão vulneráveis às filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, ele diz que a gente precisa reservar um tempo para o Senhor. E reservar tempo para o Senhor significa, ele dá aqui a dica do que é diariamente a gente precisa reservar tempo para o Senhor, através do estudo do Evangelho e através da oração. Estas duas coisas precisam acontecer diariamente, ininterruptamente. Não podemos nos esquecer nenhum dia de fazer isso, de orar e de estudar as Escrituras. Estas duas coisas irão nos fortalecer diariamente contra as tentações do demônio, contra as provações da vida, contra as dificuldades da vida. Estas coisas vão nos trazer força espiritual para vencermos tudo isso que nos envolvem diariamente, né? Como falou Leí no sonho dele, que ele disse que no caminho, né, em direção à árvore da vida, havia uma barra de ferro que guiava o povo, e todo mundo que se apegava a isso. E o que é a barra de ferro? É a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? São três coisas. A palavra de Deus é a voz do profeta vivo, é também a voz do Espírito Santo, revelação pessoal, e são as Escrituras. São essas três coisas: Escrituras, profetas vivos e revelação pessoal. Quando nós nos apegamos a essas coisas, estamos apegados à barra de ferro, e quando as névoas de escuridão nos envolverem, nós não seremos de forma alguma, nós não nos perderemos de forma alguma no meio do caminho. Então, isso que o presidente Nelson disse é vital para a nossa proximidade com o Senhor. Então, estudar as Escrituras, estudar o Evangelho e as nossas orações. Mas ele continua, ele diz assim: meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Essa palavra suplico, eu já ouvi algumas vezes, algumas poucas vezes, né? O presidente Monson falou, eu acredito que muitos dos profetas do Senhor sempre eles usam essa palavra, e ela para mim é muito forte, porque uma súplica é como, sabe, é algo muito poderoso, é muito forte, ele está dizendo assim: por favor, façam isso, ou seja, reservem tempo para o Senhor. E ele disse: rogo a vocês que reservem tempo para o Senhor em sua santa casa. Então, olha só, não só o estudo das Escrituras diário e as orações diárias, isso aí a gente tem que fazer diariamente.
Mas ele está dizendo agora aqui o seguinte: reservem tempo para o Senhor em sua casa santa, reservar tempo para o Senhor para ir ao templo. Nada, olha o que ele diz, nada fortalecerá tanto o seu alicerce espiritual quanto o serviço e a adoração no templo. Então eu fiquei pensando sobre esse discurso do presidente Nelson, de nós reservarmos tempo para o Senhor, para nos aproximarmos do Senhor, e tem tudo a ver com a lição dessa semana. Ele justamente tocou nos assuntos que são vitais para que nós nos mantenhamos espiritualmente vivos e fortalecidos. Então eu queria falar um pouquinho, né, sobre essas coisas, né, como por exemplo as Escrituras. Eu já falei em outros vídeos, eu quero repetir. A minha vida se transformou depois que eu passei a estudar o livro de Mórmon diariamente. Nada na minha vida teve um efeito maior além, somando as duas coisas, né? Tanto a leitura, o estudo do livro de Mórmon, como também as minhas orações. Nada me aproximou mais do Senhor, nada me fez ser mais feliz, e as bênçãos advindas destas duas pequenas coisas, elas transformaram a minha vida. A minha vida tem sido extremamente abençoada em todos os sentidos por causa dessas duas coisas pequenas que nós temos que fazer. Mas diretamente com as Escrituras, com a lei do Senhor, é porque o estudo das Escrituras e a oração, elas estão muito relacionadas. Elas são um conjunto que faz com que nós tenhamos revelação, porque é isso que é o importante. É que nós temos duas ferramentas, além do templo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas as duas ferramentas diárias que nós temos para combater o mal e vencer o nosso homem espiritual está no estudo das Escrituras e na oração. As duas juntas faz com que você tenha revelação pessoal. E tudo isso é a palavra de Deus. Então, não se esqueça disso. Não deixe de estudar o Evangelho e fazer suas orações todos os dias. Mas eu digo todos os dias mesmo. Não é de vez em quando, não é 3 vezes por semana, não é 5 vezes por semana, não é 6 vezes por semana, é 7 vezes por semana. 7 dias por semana. Todos os dias. Ah, mas eu estou atrasado, estou com pressa, não vou poder. Leia um versículo do livro de Mórmon. Faça a oração, 30 segundos de oração, mas ofereça o seu coração a Deus numa oração sincera. Se você fizer isso repetidamente, todos os dias, sua vida vai se transformar. Eu testifico a você, ela vai se transformar. Problemas que podem ocorrer na vida, eu tenho tantos problemas. E aí as pessoas se esquecem dessas duas pequeninas coisas que são grandes, na verdade, mas aparentemente são tão pequenas e aparentemente são tão irrelevantes, fazem toda a diferença na sua vida. Eu testifico, eu estou dizendo, eu sou uma testemunha viva disso. O presidente Nelson falou disso, os profetas têm falado disso. O presidente Monson, antes de morrer, acho que foi no seu último discurso, se não me engano, ele falou: eu suplico a vocês, leiam o livro de Mórmon diariamente. Não é brincadeira isso. Isso é muito sério. Joseph Smith diz que nenhum livro aproximaria o homem mais de Deus do que o livro de Mórmon. Então, eu não sou profeta e muito longe disso, mas eu suplico também aqui, eu queria usar as palavras deles, eu suplico a você, porque eu estou dizendo isso porque eu sei que acontece na minha vida isso. Isso transformou a minha vida de uma forma, eu nem sei explicar. Aparentemente você lê uma vez, lê duas, lê três, lê 10, talvez você não sinta nenhuma diferença.
mas com o passar do tempo, você vai solidificando a sua vida espiritual ao fazer estas duas pequeninas coisas que se tornarão grandes. Porque estudar o livro de Mórmon e fazer suas orações, eu digo sinceras, e oração de uma forma de adoração, não apenas de pedir, de agradecer algo, mas adorar ao Senhor e reconhecer a sua nulidade, reconhecer os seus erros, se arrependendo todos os dias nessa oração, tirando de dentro de você o lixo, né, que a gente traz para a nossa vida diariamente, tira de você esse lixo, como a gente tem que tirar o lixo todos os dias da nossa casa para não acumular, todos os dias a gente também tem que tirar de dentro de nós esse lixo espiritual que nós acabamos por, durante o dia, durante as nossas atividades cotidianas, a gente traz para a nossa vida. Então elimina da sua vida esse lixo diariamente. E eu testifico a você que a sua vida vai mudar. Todos os problemas. Olha, eu gostaria de ler para você aqui uma coisa que o presidente Benson falou. E ele disse uma coisa muito interessante. Isso está no Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, lá do presidente Benson, no capítulo 8. Ele disse o seguinte: ele estava falando, é um discurso, ali é um discurso na íntegra que ele fez para os líderes do sacerdócio. Ele disse assim: vocês devem duplicar os esforços e as atividades que incentivem o estudo significativo das Escrituras entre os membros da igreja. Muitas vezes nos empenhamos para melhorar o índice de frequência em nossas estacas, trabalhamos diligentemente para elevar a porcentagem do comparecimento à reunião sacramental, esforçamo-nos para conseguir que mais rapazes sirvam missão, procuramos aumentar o número dos que se casam no templo. Todos esses são esforços louváveis e importantes para o crescimento do reino. Mas, quando os membros, individualmente como famílias, mergulham regular e consistentemente no estudo das Escrituras, esses outros aspectos da participação são uma decorrência automática. Olha isso. O testemunho das pessoas se fortalece. O comprometimento será fortalecido. As famílias se tornarão mais fortes e haverá muito mais revelação pessoal. Essa citação, o discurso todo é maravilhoso e eu sugiro que você leia ele por completo. Ele está sendo muito claro, porque todas as outras bênçãos, todas as outras coisas irão acontecer na nossa vida caso coloquemos estas coisas como prioridade. O estudo das Escrituras diariamente vai fazer com que você tenha mais revelação pessoal, que você e sua família se tornem mais fortes, que você vai se tornar mais comprometido com o Evangelho, mais comprometido com o seu chamado, mais comprometido com o Senhor. O testemunho também será fortalecido. Então, todas as outras coisas vão aumentar o número de missionários no campo, vai aumentar de pessoas famílias sendo seladas, vai aumentar a frequência na reunião sacramental, tudo vai aumentar, todos os índices irão aumentar. E porque simplesmente você está fazendo isso, estudando as Escrituras, estudando o Evangelho todo dia e orando, e como disse o presidente Nelson, reservando tempo para o Senhor. É isso que ele deseja. Aí nós também podemos ver que o templo é uma outra ferramenta que nos aproxima do Senhor e nos fortalece. Então a frequência ao templo com regularidade também transforma a sua vida. É muito interessante as histórias dos templos, né? No mundo inteiro, desde o início, desde Adão até Joseph, nós tivemos poucos templos na Terra. Os templos começaram nas montanhas, não tinha templo durante um bom período, até a construção do tabernáculo,
que era o templo móvel. Então tinha as montanhas, depois teve o tabernáculo, aí teve o templo de Salomão, que aí então os babilônicos invadiram, como nós falamos agora há pouco, lá em Jerusalém. Eles saquearam o templo e destruíram, queimaram o templo completamente. Depois, então, nós tivemos aqui nas Américas alguns templos nefitas, a gente não sabe quantos, mas a gente sabia que tinha um templo chamado Templo de Nef, pelo menos esse, mas talvez tinham tido outros. E também tivemos o templo de Zorobabel, que é o dessa lição, que é o da lição dessa semana aqui do Vem Segue-me. Depois do templo de Zorobabel, teve o templo de Herodes, que era da época de Cristo. E aí então houve apostasia e só com a restauração da igreja o Senhor mandou que fosse construído o templo de Kirtland. Depois o templo de Kirtland também foi profanado e foi construído o templo de Navu. E também o templo de Navu foi profanado, foi queimado. Os santos então foram para Utah e aí lá eles começaram a construir templos novamente. E hoje nós temos 282 templos. Eu digo 167 em funcionamento, 41 em construção, 6 em reforma e 68 anunciados. 282. Nunca houve na Terra, na história do mundo, tantos templos como nós temos hoje. E por que essa preocupação do presidente Nelson, de todos os profetas, né? De Joseph até o presidente Nelson? Por que essa preocupação em construir templos? Para aproximar os santos do Senhor. Para fazer com que os santos reservem mais tempo para o Senhor. E eu vi tem uma citação, na verdade é uma citação, é longa, eu não vou ler tudo, mas algumas partes dela eu gostaria de ler para vocês. O elder Vaughan G. Featherstone, ele disse o seguinte, ele foi membro do Quórum dos 70 e depois ele foi presidente do templo também, e ele disse uma coisa muito interessante que eu queria ler para vocês. A era que se encontra à nossa frente será como nenhuma outra já ocorrida na história da humanidade. Satanás lançou sobre nós todos os males, intrigas e perversões espalhafatosas e desprezíveis, de maneira jamais vista antes por qualquer geração. Assim como esta é a dispensação da plenitude dos tempos, é igualmente a dispensação da plenitude do mal. Nós, nossas esposas e maridos, nossos filhos e os membros da igreja, nós membros da igreja, precisamos encontrar um lugar seguro. Não há segurança no mundo. A riqueza não pode propiciá-la. As instituições não podem assegurá-la. E a filiação à igreja por si só não pode proporcioná-la. Quando a noite do mal cair sobre esta geração, precisamos ir ao templo para encontrar luz e segurança. Em nossos templos encontramos portos seguros e sagrados, onde a tempestade não pode abater-se sobre nós. Há hostes de sentinelas invisíveis velando e guardando nossos templos. Anjos estão postados em cada porta. Como aconteceu nos dias de Elias, assim acontece conosco hoje. Mais são os que são por nós do que os que estão contra nós. Antes que o Salvador venha, o mundo cairá em escuridão. Virá um tempo em que mesmo os eleitos perderão a esperança se eles não vierem ao templo. O mundo estará tão repleto do mal que os justos somente poderão sentir-se seguros dentro dessas paredes. Os santos virão ao templo não apenas para realizar a obra vicária, mas para também encontrar um porto de paz. Eles ansiarão por levarem seus filhos ao templo para que estejam seguros. Nossos garments, usados conforme as instruções que recebemos, nos vestirão de maneira que estaremos tão protegidos como se estivéssemos envolvidos pelas paredes dos templos. O Salvador virá e honrará o seu povo. Os que forem poupados e preparados
amarão os templos. Eles conhecerão a Jesus Cristo. Nossos filhos se curvarão aos pés de Jesus Cristo e adorá-lo-ão como o Salvador como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Banharão os seus pés com suas lágrimas, e ele chorará e os abençoará por haverem superado as maiores provações já dadas ao homem. Suas entranhas encher-se-ão de compaixão, e seu coração será tão grande quanto a eternidade. E ele os amará. Trará a paz, que durará 1000 anos, e eles receberão sua recompensa para habitarem com ele. Te vejo no próximo vídeo.